Muito bem, pessoal, feliz sexta-feira. Estão chegando mais algumas dicas interessantes. Parece que aquela empresa, a Satis, aquela empresa francesa, trouxe um novo ângulo que abriu um nível totalmente novo de possibilidades nessa história do assassinato de Charlie Kirk. E tenho que dizer, não acho que eles estavam apenas pintando aviões este ano. Na verdade, descobrimos que, pouco antes do assassinato de Charlie, estava acontecendo um exercício militar conjunto, relacionado exatamente ao local onde o avião amarelo egípcio pousou a caminho de Provo. Definitivamente precisamos continuar insistindo. Os sionistas estão irritados. Não sei por que essa investigação realmente deixou os sionistas tão incomodados. Acho que é porque estamos chegando mais perto e Charlie realmente gostaria que continuássemos, Max. Então, bem-vindos de volta ao Candace. Ok, então aquela entrevista que fiz com o Charlie quando o meu programa ainda era na rede da PragerU está se tornando cada vez mais profética. Ao final de cada uma dessas entrevistas, eu fazia as perguntas dos meus espectadores para quem quer que eu estivesse entrevistando. E essa foi a pergunta que chegou para o Charlie, e foi assim que Charlie escolheu responder a essa pergunta. Ouça só. Ok, quem é? Eu já sei disso, você meio que já mencionou. Sua figura histórica favorita de todos os tempos. É Milton Friedman ou tem outra pessoa? Jesus Cristo? Sim, eu diria que sempre tenho que dizer Jesus Cristo, provavelmente. Nossa, essa é uma ótima pergunta. Figura histórica. Então, só para tornar isso mais divertido, digamos que seja antes de 1850. Ok. Ele está corrigindo sua pergunta. Sim, qualquer um. Isso é... Suzy, de Buffalo. Eu sinto muito. Sim, exatamente. É incrível, não é? Essa é imensa. Quer dizer, estou brincando. Eu adoro os pais fundadores americanos. Sempre gostei muito do Ben Franklin. Sabe, George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, acho que são muito clichês. Então, o que eu realmente gosto de quem adora aprender é Júlio César. Acho que ele é uma das figuras históricas mais interessantes. Se você quer falar de alguém que viveu uma vida plena, esse alguém é Júlio César. Da conquista do norte da Germânia, a sobrevivência e vitória em uma guerra civil romana, passando por uma aliança inusitada e a repressão de uma rebelião com Cleópatra. Para eventualmente se tornar, para acabar com a República Romana, para começar o Império Romano e em seguida ver as pessoas que mais o beneficiaram se voltarem contra ele. Certo. Eu acho que há algo muito trágico e muito interessante nisso. Então acho que é uma das mais interessantes. E você poderia aprender, se há algo a aprender sobre a humanidade, você poderia aprender através do prisma de Júlio César. Cara, realmente é algo ouvir ele dizer isso. As pessoas que mais se beneficiaram se voltaram contra ele. Caio Júlio César, isso mesmo, um general que conquistou legitimamente o respeito do povo ao liderá-los nas guerras da Gália, um estadista e, por fim, um líder que no final foi traído e assassinado de forma famosa justamente pelas pessoas que ele ajudou a fortalecer. Uma conspiração, um plano para assassiná-lo que envolvia muitas pessoas, políticos, é claro, senadores, militares, amigos próximos e confidentes. O mais infame deles, é claro, sendo Brutus. Agora, alguns relatos dizem que ele via Brutus como um filho. Era esse o nível de proximidade entre eles. Claro que isso não impediu Brutus de cravar a faca nele. Júlio César foi esfaqueado 23 vezes pelos senadores. E claro, Brutus, levando a famosa expressão shakespeariana, até tu, Brutus. E tu, você também, você igualmente? Uau, você. Você também se voltou contra mim. Agora, porque César foi assassinado, porque eu não sei. Ele era bom demais, adorado demais, respeitado demais pelo povo, tornando-se assim uma ameaça de alguma forma ao establishment, ao sistema político. Não gosta de ver alguém subir na hierarquia e alcançar o que percebe como poder, mas que não consegue controlar. Sim, a Bíblia é muito clara ao afirmar que não há nada de novo debaixo do sol, e parece que a história está se repetindo. Judas. Brutus no futuro, quando já tivermos partido deste mundo, quem vocês acham que será a pessoa mais lembrada por esse ato de traição contra Charlie? Eu não, com certeza. Não vai ser a Candace Owens, ok? Ninguém vai dizer et tu, Candace, et tu. Posso te dizer que, neste momento, há um verdadeiro pânico no governo. Há discussões reais acontecendo sobre os aviões egípcios. Fui informado sobre isso ontem à noite.
porque estou tendo a impressão de que eles têm a chave para resolver o assassinato de Charlie. A mídia continua tentando maneiras estranhas de desmenti-los. E nós vamos descobrir. Desde o início, estive confiante de que isso não seria uma história como o assassinato de JFK. Nós vamos descobrir quem era aquele dignitário estrangeiro que foi ao 920 North King na manhã do assassinato de Charlie, quem voou de Provo e pousou em Wilmington, Delaware, na manhã do assassinato de Charlie. É uma questão muito importante que precisa ser respondida. Preciso contar para vocês que recebemos outro e-mail, desta vez de alguém do Exército, que nos informou sobre outra peça que estávamos perdendo e que pode ser crucial para esse quebra-cabeça. Estamos analisando com mais seriedade aquela parada de 1 hora quando nosso avião amarelo, SUBTT, número de cauda, entrou nos Estados Unidos em 4 de setembro. Você deve se lembrar que ele parou por apenas 1 hora em Minot, Dakota do Norte, que eu descobri que tem uma base da Força Aérea. Na verdade, praticamente só existe a base da Força Aérea lá, aliás, antes de seguir para Provo. E aqui eu vou ler para vocês o e-mail que recebi. Diz assim: Oi, Candace. Eu sou fulano, um dos bons. Membro das Forças Armadas, um dos bons. Acho que uma das chaves que não devemos ignorar aqui é a parada do BTT em Minot, Dakota do Norte. Por que parar lá no dia 4? Por que não voar direto para Provo? Minot não só tem um escritório do FBI, mas também uma base da Força Aérea, entre outros ocupantes. Essa base da Força Aérea abriga o 891º Esquadrão de Forças de Segurança de Mísseis, uma força de segurança combinada entre militares e civis que havia acabado de retornar da Operação Valhalla, um exercício de treinamento em Minnesota. De 24 a 29 de agosto, onde as forças de segurança praticam tiro de longo alcance, entre outras coisas. Lembre-se de 12 de setembro, quando Kash Patel terminou sua coletiva de imprensa dizendo, abre aspas, por fim, ao meu amigo Charlie Kirk, descanse agora, meu irmão. Nós estamos de vigia e te vejo em Valhalla? Sim, algo muito interessante de se dizer. Eu não acredito em coincidências. Foi assim que ele terminou o e-mail me dizendo para continuar com o bom trabalho. Então nós investigamos isso e esse fato foi verificado como verdadeiro, certo? Talvez não. Definitivamente abriga exatamente o que estamos te contando. Aliás, eu não sabia nada sobre a cidade de Minot. Posso te dizer que Dakota do Norte, em geral, não é um estado muito populoso. Aproximadamente 750 mil pessoas em todo o estado. E em Minot há apenas 45 mil pessoas. E isso inclui 5 mil pessoas que estão estacionadas lá na base aérea de Minot. E é lá que fica, como ele indicou, um centro global de comando de ataques que conta com a participação de vários países em exercícios conjuntos. E podemos mostrar aqui mesmo que nas semanas que antecederam o assassinato de Charlie, quero dizer, literalmente como ele disse, nos dias 24 e 29 de agosto, a Operação Valhalla aconteceu no estado vizinho de Minnesota. Então, eles pegaram o pessoal de Minot e os levaram para Minnesota, incluindo militares e, vale destacar, civis. O que é interessante, vale notar, civis, e eles treinaram de 25 a 29 de agosto. E podemos ler os detalhes disso aqui. E por detalhes, quero dizer, isso é o que foi informado ao público sobre o que eles estavam treinando. Ok, isso está no site da base aérea de Minot. Diz que a Operação Valhalla Strike foi um treinamento de 1 semana em que o 891º Esquadrão da Base Aérea de Minot, Dakota do Norte, viajou para o centro de treinamento Camp Ripley, em Minnesota, de 24 a 29 de agosto de 2025, o treinamento avançado foi focado em defesa terrestre, baseada em operações aéreas e táticas de segurança nuclear, que são o carro-chefe da missão do esquadrão. O treinamento, chamado Operação Valhalla Strike, permitiu à unidade cumprir requisitos que não seriam possíveis na base aérea de Minot, incluindo exercícios de tiro real em distância total. O Camp Ripley ofereceu campos de tiro de distância total, o que permitiu aos defensores aperfeiçoar sua pontaria com rifles e sua proficiência com metralhadoras, superando as capacidades dos campos de treinamento padrão de 25 metros da Força Aérea. Certo, o esquadrão de mais de 250 aviadores e civis dedicados apoia a missão de dissuasão global da 91ª Ala de Mísseis, defendendo os Estados Unidos com a principal força de mísseis balísticos intercontinentais pronta para combate do mundo. Beleza, legal.
E sim, com certeza deve ser apenas uma coincidência que Valhalla, o que chamou a atenção de todo mundo, como algo estranho. Assim como ele ficar repetindo 33 horas, 33 horas, 33 horas. Parecia que havia uma coletiva de imprensa acontecendo para o povo americano, mas ele estava sinalizando para outras pessoas que faziam parte do clube para que soubessem o que precisavam entender sobre o que aconteceu. Sabe o que eu quero dizer? Foi assim que me senti em relação à coletiva de imprensa do Kash Patel e às coisas que ele estava dizendo. Algo parecia estranho nisso. 33 horas, 33 horas. E claro, sim, ele realmente falou algo sobre Valhalla. Vamos ouvir o que Kash Patel disse. Por fim, ao meu amigo Charlie Kirk. Descanse agora, irmão. Nós estamos de vigia e te vejo em Valhalla. Provavelmente é só uma coincidência, pessoal, que essa operação também se encaixe tão perfeitamente na nossa linha do tempo. Eu adoro linhas do tempo. Eu adoro linhas do tempo organizadas. Então vamos puxar isso de novo. Também vou apresentar algumas correções em relação a ontem. Primeiramente, em 20 de julho, falamos sobre o BTT, que fez sua viagem mais longa. Isso mesmo. De Cairo, ele foi para Paris e depois para Omaha, Nebraska. Acho que ontem eu disse que ele ficou 6 dias em Wilmington. Não, ele só ficou uma noite em Wilmington. Ele ficou em Nebraska pelo período mais longo até agora, antes de partir. De Nebraska, mais especificamente de Lincoln, Nebraska. E esse período de 6 dias do que eles estavam fazendo em Nebraska pode, na verdade, nos dar uma pista, porque durante esse tempo, em 22 de julho, o secretário de Estado de Nebraska, Bob Evans, anunciou que eles iriam organizar uma delegação de comércio e investimento para o Cairo, Egito. Quais são as chances? Você tem esse avião vindo do Cairo, Egito, e nós vamos mostrar isso para você. E de repente você tem esse cara, Bob Evans, e ele diz, sabe de uma coisa? Vamos planejar uma viagem para o Cairo e ver se conseguimos ganhar algum dinheiro com eles. Vou deixar você ouvir, acho que temos um trecho de notícia que vai mostrar que isso realmente aconteceu. O secretário de Estado de Nebraska, Bob Evans, está convidando líderes empresariais e industriais para participarem de uma missão comercial e de investimentos ao Egito ainda este ano. A posição do Egito no norte da África o torna um portal ideal para fazer negócios na região do Grande Oriente Médio, e nosso estado se destaca em vários setores nos quais o Egito tem interesse em investir, incluindo produtos agrícolas, manufatura, gestão de recursos hídricos, tecnologia médica e outros. A missão está atualmente programada para acontecer de 26 de outubro a 2 de novembro. No entanto, as datas estão sujeitas a alterações. Aqueles interessados em se juntar à delegação para o Egito podem acessar o site do secretário de Estado, o site, ou entrar em contato com o escritório para saber mais. Quero dizer aos meus conterrâneos de Nebraska que talvez devêssemos revisar a agenda e ver com quem nos encontramos, porque sinto que essa ideia pode estar ligada aos nossos aviões. Simplesmente não acho que as pessoas em Nebraska estejam pensando, tipo, ei, deveríamos ir para o Cairo, no Egito, e por acaso isso coincide com esse avião que chega? Literalmente chega exatamente no mesmo dia. Além disso, uma pequena correção. Acho que ontem eu disse que o Tucker falou no dia 18 de julho. Na verdade, ele falou no dia 11 de julho. Eu meio que copiei e colei isso errado, então fizemos essa correção. Enfim, sim, podemos ver então que adicionamos esse acréscimo. Esse Valhalla agora está aqui na nossa linha do tempo de 24 a 29 de agosto. Eles têm essa operação conjunta Valhalla que está acontecendo em Camp Ripley e estamos realmente ficando apertados aqui. É disso que estamos falando. Faltam 12 dias para que Charlie Kirk seja assassinado. E é isso que eu espero que vocês estejam percebendo aqui. Por que eu disse que isso era claramente uma operação militar? Tudo nessa história é militar, ok? Estamos recebendo informações, e já vínhamos recebendo informações que eu havia ignorado anteriormente, de que a Legião Estrangeira Francesa estava de alguma forma envolvida nesse assassinato. Só o tempo dirá, ok. E apresentarei isso de forma mais formal quando achar que temos evidências concretas. Mas iniciamos o processo de compartilhamento de informações com outros criadores de conteúdo, porque há algo nessa situação que nos leva a crer que reter essas informações não nos ajudará. Assim que recebermos a informação, precisamos compartilhá-la com pessoas em quem confiamos, pessoas que estão realmente lutando por Charlie, pessoas que estão se empenhando ao máximo e dizendo a verdade neste momento de tremenda decepção. E o que posso afirmar com certeza?
Até o momento, essa é a lista de conexões militares. Essa história já está muito longa, ok? Charlie Surgeon, Dr. Lee Trotter, o suposto cirurgião que aparentemente falou sobre o milagre. Devemos presumir que ele falou sobre o milagre, o 3006. Novamente, isso não foi confirmado, mas estamos bastante confiantes. Este é o nosso amigo que por acaso era piloto e fez sua residência em uma base da Força Aérea. Ah, ok, interessante. Nós dissemos a vocês que Deidre Amaro, o Dr. Deidre Amaro é o médico legista de Charlie, a quem eles curiosamente não quiseram se dirigir publicamente. Sim, eu te disse que ela também é major no exército. Ah, quem diria? Andrew Colvette, obviamente. Seu irmão e seu primo são capitães no exército. Isso é um fato. Frank Turek, que estava presente no momento do assassinato, era um oficial de voo da Marinha. Os filhos dele estão na Força Aérea. Isso é um fato. McCoy é da inteligência naval, com experiência em operações psicológicas por causa do avô. Famoso, na verdade, como se espera, os McCoys são famosos. Havia uma frota de navios com o nome dos McCoys, muito alto escalão militar. Os únicos 2 vídeos que temos que supostamente foram gravados do atirador, principalmente o vídeo dele fugindo após o disparo, rápido demais. Se ele realmente estivesse agachado atirando, pelo bom senso, é rápido demais. Ninguém conseguiria sair correndo tão rápido assim para quem já disparou um rifle. Você sabe disso. Você não consegue sair de uma posição agachada para uma corrida total em um piscar de olhos. Bem, esse vídeo foi gravado por uma pessoa que está no ROTC. Eu fui atrás dessa pessoa. Muito estranho. Ela não queria se envolver e enviou o vídeo por 3 pessoas até ser publicado na internet. E então isso é impulsionado. E esse é o vídeo que todo mundo vê. É para nos fazer pensar que realmente havia alguém naquele telhado. Depois tem o outro vídeo, o segundo vídeo, que é o cara deitado antes do disparo, certo? Esse também foi gravado por uma pessoa do exército que realmente ensina tiro. Então isso não é um campus militar, pessoal. Burton Hibbs Butch, o irmão do pastor Jack Hibbs. Jack Hibbs liga para o Charlie. Ele diz algo como: "Ei, meu irmão pode vir? Meu irmão pode vir e te ouvir falar." Acho que isso, seja lá o que for, era um foco de agitação. Pessoas mais velhas simplesmente adoram o Charlie Kirk em Utah. Era muito difícil encontrar um estudante que estivesse, no campus naquele dia e foi ouvir o Charlie falar. Provavelmente porque eles mal divulgaram esse evento por um motivo, obviamente. Acho que eles queriam controlar quem estaria lá. E poderia haver muitas pessoas lá que eram militares controlados. Essa é a minha opinião. Mas Burton Hibbs, o Butch, é o irmão do pastor Jack Hibbs. Obviamente filhos, como mostrei para vocês, de um chefe da Força Aérea. Tyler Robinson é um escoteiro cujo tio, Mitchell, pode ser parente. As pessoas têm... Eu tirei isso da internet e não tenho uma foto para mostrar para vocês hoje. Eu deveria ter pego. Amber Robinson, só há fotos deles visitando. E o tio Mitchell é esse o Mitchell que supostamente o convenceu a se entregar? Quem está trabalhando? Ele está muito envolvido com o exército. Acredito que com tiroteios na Ucrânia, logo ali está ficando suspeito. E claro, nossos agora infames aviões, SU-BTT e SU-BNT, são aviões militares egípcios. E todo avião que parece estar sobrevoando a UVU naquele dia é, de alguma forma, um avião contratado pelo exército. Então, devemos pensar que tudo isso é coincidência ou estamos diante de uma óbvia operação militar? E aqui está outra coisa que quero compartilhar com vocês. Enquanto eu revisava essas imagens, toda vez que acho que alguém é suspeito ou que alguém chama minha atenção por estar envolvido ou por eu querer mais informações, essa pessoa está usando uma camisa bordô. Vocês notaram isso? Todo mundo naquele dia, eu sei, olha, todo mundo é liberal e os caras usam rosa e, Abercrombie está na moda. Mas nunca na minha vida eu reparei que todo cara parece estar usando bordô. E eu fico pensando, quem é esse cara? Ah, ele está usando uma camisa bordô. Ele está usando uma camisa bordô. Tyler Robinson, todo mundo está usando uma camisa bordô, como se tivessem sido orientados a usar camisas bordô para se identificarem. Estou compartilhando isso com vocês porque isso continua aparecendo na minha pesquisa e eu acho que isso significa alguma coisa. Acho que precisamos focar nos homens, nas pessoas na plateia que estão usando camisas bordô. Não acho que seja a cor preferida da maioria dos homens. Na verdade, era tão frequente ver essa cor que entrei em contato com minha fonte em Utah e perguntei, talvez seja uma cor da escola. Talvez, na verdade, todos estejam comprando camisas e camisetas e a cor da escola da UVU seja bordô. E ele me disse que não é bordô. Então, isso parece algo que não devemos ignorar. Eu fiz isso. Consegui rastrear isso há alguns episódios atrás.
Eu estava te dizendo que essa situação do arbusto parece um pouco estranha. As pessoas acharam que viram alguém falando com um arbusto. E eu consegui descobrir quem era a pessoa que meio que sai do arbusto. Novamente, não estou dizendo que essa pessoa fez algo errado, mas, de forma incomum, quando fui checar as redes sociais dessa pessoa, ela havia postado no dia 10 de setembro sobre seu skate à prova de balas. Não sei se era uma divulgação do skate dele ou o que era, mas não fez nenhuma postagem de acompanhamento sobre Charlie Kirk. Ninguém da família dele postou nada sobre Charlie Kirk. Você estava na primeira fila e viu Charlie Kirk morrer, e eu suponho, nenhuma postagem nas redes sociais sobre isso, não demonstrou interesse, talvez quisesse ficar fora disso. E então, obviamente, descubro que o pai dele é o chefe, e espero estar dizendo corretamente, presidente do Templo Mormon em Los Angeles. O nome dele, dessa pessoa que estava atrás do arbusto, é Jacob Kasparian. E então tudo meio que se torna um buraco negro tentando descobrir sobre o pai dele e as conexões do pai com o Oriente Médio. Então, ainda estou trabalhando nisso. Mas sim, ele também estava usando uma camisa bordô. Acho que precisamos prestar atenção nisso à medida que ampliamos nossa investigação. Porque se eu fosse o exército e o motivo pelo qual não promovemos esse evento, e novamente estamos teorizando aqui, mas o motivo pelo qual esperamos até o último segundo para colocar cartazes sobre esse evento foi porque você não queria, porque na verdade queria controlar quem estaria lá naquele dia. Você não queria um monte de gente vindo de todos os lugares para ver o Charlie Kirk. Você queria controlar quais vídeos iriam para a internet. Você controlou todo mundo que estava gravando vídeos. Eu até acho, e vou ter que verificar isso, que as pessoas que estavam transmitindo ao vivo naquele dia também tinham histórico militar. Se eu quisesse controlar tudo isso e também quisesse usar civis para aparecerem, eu garantiria que todos soubessem que deveriam usar uma determinada camisa ou um determinado boné para que soubessem quem era quem. Esse sou eu. Se eu estou comandando uma operação militar, o que eu sinto que sei porque eu meio que comando uma operação militar de crianças pequenas. Essa é uma boa maneira de indicar quem é da sua família na Disney World, todo mundo usando a mesma cor. Então eu acho que devemos ficar atentos a isso, continuar seguindo nossos instintos e buscar o máximo de informação possível porque estamos chegando perto. Eles estão ficando, quero dizer, radicais nessas não desmentidas. Ontem eles estavam tentando fazer virar tendência que eu fui enganado pela pessoa que escreveu. Para mim o e-mail, eu te disse que tinha passado isso para cima na hierarquia por semanas para garantir que tudo era legítimo sobre aquele local. E é 1000% legítimo. E isso causou muito pânico. E agora estamos recebendo muitas ligações de pessoas dizendo que isso causou pânico. Os aviões egípcios definitivamente foram levados para Satis. E essa pessoa foi então escoltada por qualquer motivo. Esse dignitário estrangeiro foi escoltado até aquela instalação onde estão ocorrendo operações conjuntas entre o DHS e o DOJ, sendo o Serviço Secreto, o FBI e a DEA. Nada disso é normal. Todos nós sentimos que nada disso é normal. E para mim, isso parece muito uma opressão do Estado profundo. E como eu disse, eles não vão se safar dessa. Então vamos fazer uma breve pausa e passar para alguns dos nossos patrocinadores. Muito bem, pessoal. Muitas pessoas foram vilipendiadas por defenderem a verdade. Acho que muitos sentiram o peso da injustiça, mas também estamos nos sentindo tremendamente corajosos nesses tempos. Cansei de jogar na defesa. Não diluí mais o que acredito para ser mais aceitável, porque o silêncio não é bondade. Na verdade, trata-se de consentimento. E neste momento, o maior silêncio envolve o tema das vidas que se perdem antes mesmo de darem o primeiro suspiro. Vamos nos autodenominar defensores da vida e temos que agir como tal sempre, e é por isso que peço que se juntem a mim para lutarmos com ações concretas. Apenas $28. Esse é o custo de um ultrassom gratuito para uma mulher que está em crise e considerando um aborto. Você pode ajudá-la a ver a vida crescendo dentro dela, dando a verdade que a cultura não oferece. Não fique de fora. Não espere permissão. Seja ousado, claro e inegociavelmente pró-vida. Acesse preborn.org/Candace agora. Doe $28 ou, se puder, doe 10 vezes esse valor. Esta é a linha na qual precisamos nos firmar. Defender a verdade e lutar pelo certo. Precisamos salvar vidas do aborto e permanecer firmes no Evangelho.
Mais uma vez, é preborn.org/Candice. Proporcione um ultrassom por apenas $28. Também quero lembrar vocês sobre a Tax Network USA, porque se você deve impostos atrasados ao IRS, eles podem confiscar seu salário e bloquear suas contas bancárias. Eles podem até mesmo tomar sua aposentadoria ou sua casa. Não deixe o IRS te perseguir. Liga para os profissionais da Tax Network USA. Os advogados tributários e agentes credenciados são especialistas em programas que podem ajudar você a eliminar sua dívida fiscal. A Tax Network USA tem classificação A+, e já economizou mais de $1 bilhão para clientes. Seja você devedor de milhares ou milhões, eles podem ajudar. Com um telefonema, você pode começar a parar cartas de cobrança ameaçadoras, interromper avisos agressivos e resolver suas questões fiscais de uma vez. Mas é preciso agir agora, enquanto ainda há opções. Para consulta gratuita, ligue para a Tax Network USA no 800-958-1000 ou acesse tnusa.com/Candace. Não deixe o IRS agir primeiro. É tnusa.com/Candace. Ok, então uma das coisas que está ficando mais estranha a cada dia é o público em geral ter que fingir que os Estados Unidos não estão completamente infiltrados por psicopatas sionistas. E está ficando estranho, não é? Eles estão indo a extremos extraordinários para nos mostrar que têm todo o poder e que vão fazer o que quiserem. E eles estão simplesmente engajados em propaganda descarada para servir ao Estado de Israel. Então vou mostrar para vocês algumas dessas manchetes. Acho que vou começar com Mike Huckabee. Ele é o embaixador em Israel e, aparentemente, é completamente sem vergonha. Agora, só para recapitular, caso você tenha perdido isso em outubro, Mike Huckabee e o ex-embaixador do ZIAR em Israel, que era David Friedman, subiram ao palco em Jerusalém para tocar Sweet Home Alabama. E por Sweet Home Alabama, quero dizer Sweet Home Jerusalém em hebraico ou algo assim. Apenas observe. E aí, desafio? Não. Não verdade. Volte para casa, querida Jerusalém. Senhor, estou voltando para casa para ti. Estou começando a achar que Israel quer que nós os odiemos. Tipo, essa é a opressão psicológica definitiva. Eles querem que os odiemos. É simplesmente inacreditável o nível de constrangimento que causa. E como se isso não fosse humilhante o suficiente, Mike Huckabee acabou de ir a Israel e se encontrou com Jonathan Pollard. Jonathan Pollard, se esse nome não lhe é familiar, é literalmente um espião israelense condenado. Essa é a manchete. Aí está ele. Parece ser um cara legal. Americano que espionou para Israel diz que se encontrou com o embaixador Mike Huckabee para agradecê-lo por seu apoio, porque ele realmente o apoiou. Jonathan passou 30 anos na prisão por espionagem. Foi acusado depois de descobrirem que fingia trabalhar para o governo americano, mas na verdade estava repassando documentos para Israel. Isso é meio que um tema nosso maior aliado. É só um tema com o nosso maior aliado. E apesar de ter sido considerado culpado, apesar de ter passado 30 anos na prisão, as pessoas diziam que deveríamos ser mais gentis com esse cara. E Huckabee estava entre vários políticos pró-Israel que defenderam a libertação de Jonathan Pollard. E ele, quando foi solto, foi recebido em Israel. O tapete vermelho foi estendido para ele, acho que literalmente. E acho que Bibi Netanyahu o encontrou na pista como você fez. Você nos serviu bem. E quem se importa se o povo americano sofre? Você acha que Mike Huckabee diria: não vou me encontrar com ele porque isso mostra que sou um israelense em primeiro lugar. Mas há um nível de falta de vergonha que, sei lá... O que foi que Caroline Leavitt disse? E perguntaram isso para Caroline Leavitt na Casa Branca. E ela disse, e eu cito, a Casa Branca não tinha conhecimento desse encontro, mas o presidente apoia nosso embaixador. Bendito, Caroline. Quer dizer, eu não sabia que ele ia se encontrar com um traidor, mas nós o apoiamos de qualquer forma, mesmo que ele esteja se encontrando com um traidor. E o motivo pelo qual o apoiamos é porque todos nós somos traidores. Todos nós somos traidores. Eu odeio todo mundo. Eu odeio que isso seja permitido. Acho justo odiarmos que isso seja permitido. E nós realmente temos um monte de espiões traidores. O trabalho deles, eu acho, é nos escravizar ainda mais para a colônia de gangues no Oriente Médio que finge ter sido ordenada por Deus para matar. E eu não sei. Mas vai ter um pouco de alívio cômico vindo aí.
Tim Dillon cobrindo qualquer coisa é sempre hilário e ele está cobrindo a ocupação da nossa mídia, porque agora está tão escancarado na nossa cara. Nunca foi tão na nossa cara assim, sabe? Antes de chegarmos ao que ele disse sobre a Bari Weiss, quero lembrar que a Bari Weiss fundou e é, pelo menos em parte, dona do Free Press. Antes de ir para a CBS News, ela notoriamente deixou o New York Times dizendo que era tendencioso e que precisávamos de algo que fosse imparcial e que ela simplesmente não conseguia apoiar toda aquela propaganda sobre a Covid. Uganda e ela iriam começar a imprensa livre e eles iriam voltar a fazer jornalismo sério, real e imparcial. Então, que tipo de jornalismo eles estão fazendo na imprensa livre? Ok. Este é um e-mail real. Não estou brincando. Tenho a impressão de que você vai achar que isso é do Saturday Night Live, um e-mail que apareceu na minha caixa de entrada outro dia, enviado por um roteirista. O nome dele é Ashley Reinsberg. E este é o e-mail. Vou apenas ler o e-mail para você. É isso aí. Está escrito: Oi, Candace. Estou escrevendo uma matéria para o Free Press sobre economia. Ah, economia. Eu gosto de economia. Isso deve estar bem no meio da fila, certo? Não pode haver parcialidade aqui. Estou escrevendo uma matéria para o Free Press sobre a economia do conteúdo político de alto engajamento no YouTube e em podcasts. Entro em contato para obter um comentário sobre afirmações feitas em episódios recentes, incluindo declarações sobre Israel, a morte de Charlie Kirk e a série Becoming Bridget. Também quero perguntar sobre o lado financeiro da sua operação, porque isso é central para a matéria. Aqui estão as 5 perguntas dele. Primeira, desde que começou a publicar afirmações anti-Israel e anti-judaicas, você percebeu um aumento mensurável no tempo de exibição, crescimento de assinantes ou receita no YouTube, Rumble ou nos seus feeds de podcast? Segunda, patrocinadores, parceiros de anúncios ou representantes das plataformas incentivaram ou se opuseram a essa mudança na direção do conteúdo? Terceira, você vê alguma correlação entre intensificação das afirmações e métricas de desempenho que impulsionam você, negócio, retenção, tempo médio de exibição, CPM, RPM, conversão de membros, etc. Quarta, até que ponto vê conteúdo conspiratório como escolha editorial ou decisão de negócios? Quinta, acredita que conteúdo recente sobre Israel e influência judaica está fundamentado em evidências ou o vê mais como comentário? Sim, não, e eu vou responder para ele. Obviamente, eu preciso apenas puxar aqui. Eu preciso mudar para isso. Aquela aba SS, sabe, a aba Hitler, que mostra as métricas de exatamente como as pessoas estão respondendo à retórica anti-judaica, como você disse. E a gente só precisa puxar isso do YouTube, porque é isso, né? Eu consigo ver que fizemos alguns testes e, obviamente, os anunciantes têm sido, esse é o ponto todo. Essa é a natureza do negócio, obviamente, é que você só pode ganhar dinheiro. As únicas pessoas que estão tendo sucesso, que têm sucesso de verdade, é bem óbvio, é porque odeiam judeus. É meio que isso que está implícito. Por que temos que fingir que isso é jornalismo, certo? Você ficaria chocado se eu te dissesse que Ashley Reinsberg por acaso mora em Tel Aviv? Não dá nem para inventar isso. Apenas escreva seu artigo. Pare de fingir que você é jornalista. Está totalmente bem. Seu trabalho é escrever matérias difamatórias, dizer que vocês estão sendo vitimizados o tempo todo, para sempre, desde o começo dos tempos. E obviamente não é nada que vocês estejam fazendo que esteja causando uma reação, não é como se eles estivessem simplesmente cometendo genocídio contra palestinos agora. Então é sobre métricas, é sobre a aba da SS que fica nos bastidores do YouTube. Então eu vou pegar esse conteúdo, vou te passar essas métricas, Ash. Estou ansioso por isso. Complementando esse comentário, Tim Dillon, que sempre me mete em encrenca, não sei como ele nunca é processado. Parece errado. Como se eu estivesse envolvido em algo, cometo um pequeno deslize. Mencionar uma piada sobre Alexis Wilkins se referindo ao conteúdo de Tim Dillon e nós levando uma advertência. E ela começa a reclamar de mim, não de Tim Dillon. Ok. Estou falando de Brigitte M. Kutra. Brigitte me processa, não o Tim Dillon que ela menciona no processo. Então só estou perguntando se alguém quer processar o Tim Dillon. É só isso que estou dizendo. Ok, vão atrás dele. Estou curtindo o conteúdo dele. A culpa é dele. Aqui está o que ele disse sobre a nomeação da Bari Weiss, porque foi isso que aconteceu. Ela simplesmente foi nomeada. É uma meritocracia no comando da CBS News. Ouça só. Bari Weiss basicamente está dizendo para as pessoas: por que vocês não fingem que eu não estou aqui para destruir tudo isso? Porque é para isso que eu estou aqui. Não vou fingir que não estou fingindo que tenho.
Não tenho tempo para fingir que não fui enviada em uma missão para destruir essa instituição tradicional de radiodifusão. Estou aqui para destruí-la. Estou aqui para transformá-la em um veículo de propaganda estatal. De qual estado? Bem, nós sabemos de qual estado. Não é a América. É para ser um veículo de propaganda estatal. É só isso que deveria ser. Não deveria ser mais nada além disso. E a Bari Weiss, para dar o devido crédito, não está fingindo que está lá para fazer outra coisa. Ela está dizendo, por que existem padrões e práticas? Por que eles mostram o palestino tentando pegar o biscoito quando nós explodimos a cabeça dele? Por que eles fazem isso? Por que eles estão fazendo essas perguntas? Por que eles estão dizendo isso? Ela está totalmente 100% a bordo. Meu trabalho é eliminar qualquer voz independente na CBS. Estamos aqui para destruir a emissora e eliminar qualquer um que fique no nosso caminho. Estamos aqui para entregar propaganda estatal. É para isso que eles estão lá, e não dos Estados Unidos. Não é propaganda dos Estados Unidos, aliás. Ela está lá para entregar propaganda israelense. Ela sabe disso. Nós sabemos disso. Larry Ellison a contratou para fazer isso. Eles têm uma lista negra de atores que não vão trabalhar na Paramount. Não importa. Ninguém se importa. Ninguém assiste a essa porcaria. Ele está absolutamente certo. Eu nem entendo por que temos que passar por esse processo. Apenas escreva o artigo. Apenas faça a propaganda. Você não precisa entrar em contato conosco. Todos nós sabemos o que está acontecendo. O seu trabalho é pura propaganda para nos convencer de que você será a autoridade em boicotar certas pessoas, escrever matérias difamatórias sobre elas, garantir que elas não possam funcionar nesta economia. Este é o Estado. Eles são o Estado e querem que você saiba disso. E como ele disse, isso não é a América. Não é pelos Estados Unidos que eles estão fazendo isso. Eu só não sei para onde tudo isso está indo. Indo, eu acho. Vamos ser colocados de volta no Gulag? Os cristãos vão voltar para o Gulag? Eu não sei. Mas com certeza vamos descobrir. Vou fazer uma breve pausa para os nossos patrocinadores. Vou ler alguns dos seus comentários. Ok, pessoal, vocês já me ouviram falar muito sobre Anime Skincare. Eu adoro o que a rotina anti-envelhecimento de 3 passos deles fez pela minha pele, por isso estou muito animada que a Anime Skincare agora também tem uma linha completa para o corpo. Eles têm o Foundations Body Bundle. É uma rotina simples de 3 passos. Você recebe o Botanical Bliss Body Wash, que limpa suavemente com botânicos calmantes, esfoliante e revitalizante de açúcar para esfoliar e hidratar com vitamina C, além do óleo de coco, e a loção corporal restauradora para hidratar profundamente. Deixa sua pele suave, hidratada e saudável. Como os cuidados faciais deles, a linha corporal da Anime usa ingredientes limpos e comprovados. O melhor é feita nos Estados Unidos por uma empresa com nossos valores: fé, família e liberdade. Agora, você pode parar de apoiar corporações radicais e dar seu dinheiro para quem realmente valoriza você. Cuide da sua pele com produtos confiáveis. Acesse nimaiskincare.com e use meu código Candace10 no checkout para ganhar 10% de desconto em todo o pedido. É NIME-skincare.com. Também quero lembrar sobre a American Financing, porque o Fed reduziu as taxas de juros de novo, o que é ótima notícia para proprietários de imóveis americanos. Se você está sobrecarregado pensando nas festas de fim de ano, não há momento melhor que agora para organizar suas finanças. É difícil pensar nas festas quando tudo está caro e seus cartões de crédito já estão no limite. Bem, com a queda das taxas, agora é a hora de quitar essa dívida. A American Financing ajuda proprietários a acessar o valor de suas casas para economizar. Pessoas como você economizam, em média, $800 por mês. Muitos conseguem taxas de 5%, o que faz grande diferença em relação aos cartões de crédito com juros altos. E se você começar hoje, pode conseguir adiar até 2 pagamentos da hipoteca, dando aquele fôlego extra para as festas. Não custa absolutamente nada descobrir quanto você pode economizar. As festas vão chegar antes do que imaginamos. Então não espere. Ligue hoje mesmo para os consultores de crédito imobiliário com remuneração por salário. Você pode ligar para a American Financing pelo número 8007-951210. Novamente, o número é 8007-951210. Ou você pode visitar americanfinancing.net Owens. americanfinancing.net Owens. Muito bem, pessoal, algumas questões administrativas. Se você quiser nos apoiar, acesse candaceowens.com, inscreva-se no Clube do Livro. Estamos atrasados hoje à noite, mas vamos fazer o Clube do Livro enquanto continuamos a ler Sigmund Freud e a tradição mística judaica.
Você também pode comprar meu livro acessando makehimasandwich.com. Essa é a cópia comum. Cópias autografadas só podem ser adquiridas em candaceowens.com. E enquanto estiver lá, não deixe de conferir nossos novos produtos que estão no site. Atualmente estamos com uma promoção de Black Friday. Você pode usar o código BLACK20 para 20% de desconto em toda a loja, mas isso não inclui livros. E essa promoção vai até a Cyber Monday, então não perca. É uma boa hora para comprar coisas para as festas. Principais comentários de ontem. Número 1, essa pessoa escreveu: Brigitte achou que Candace tinha esquecido completamente dele. Quero dizer, olha, eu não queria ver o lado francês da coisa. Recebemos toneladas de e-mails de pessoas dizendo isso. E eu pensei, isso seria loucura demais. Mas, você sabe, alguém que é tão sinistro assim, no sentido de assediar pessoas, processar pessoas, perseguir até mesmo quem discutem a verdade da própria história, assim, isso é um psicopata comprometido, sabe? Não há vergonha nenhuma ali e, sim, Brigitte é um bandido. Ele é um bandido, não há dúvida quanto a isso. E as pessoas que estão nos enviando dicas, como se devêssemos investigar mais a fundo as SATs, isso está correto? Aliás, nós realmente investigamos isso. Alguém disse que no final de julho houve uma troca de CEO em uma das subsidiárias deles em Hamburgo, na Alemanha. O que é, claro, interessante porque é lá que Jean-Michel Tronho desaparece por algumas décadas e vai se juntar ao exército. E eles certamente fizeram isso. E que o CEO é israelense e fica em Hamburgo. Tem muita coisa acontecendo ali com as SATs. E como eu disse, estamos compartilhando informações nos bastidores e definitivamente estamos chegando mais perto. Acho que Ícaro está voando um pouco perto demais do Sol. Se o que estamos ouvindo for verdade, isso vai ser, bem, transformador de todas as maneiras certas para a nossa sociedade e para entendermos o quão maligna e sinistra essa coisa pode ser. O segundo maior comentário do episódio de ontem era para ser você. É uma coisa insana de se dizer a alguém depois de um assassinato. Foi insano. Foi pesado. E olha, havia um motivo para eu precisar fazer uma pausa. Eu estava simplesmente... Eu nem consigo explicar para você como me senti. Eu fiquei fisicamente mal por ter assistido ao assassinato do Charlie. Eu fiquei fisicamente mal depois de me dizerem que eu estava na lista restrita, que eles também iriam tentar me matar. E então veio a culpa, tudo o que veio junto com isso, e depois pessoas tentando apagar a minha vida. Infelizmente, eu nem conhecia o Charlie. Foi só, eu não sei. Quer dizer, eu sou. E, incrivelmente, se eu pudesse me dar algum crédito, é pelo fato de ter conseguido sair do outro lado disso, porque era para me traumatizar. E foi traumatizante, mas era para me tornar, acho que, ineficiente. E, na verdade, agora isso me conecta, eu acho, a muitos de nós, certo? Tipo, era para, eu acho, nos silenciar. E agora estamos percebendo, uau, precisamos parar e deixar de lado as pequenas disputas políticas e reconhecer que há algo muito mais maligno acontecendo. E todos nós estamos comprometidos, estamos juntos nisso e estamos indo com tudo. Temos um comentário da Jamie Pelucci hoje. Jamie escreve: deveríamos analisar como o francês é traduzido para o inglês quando um francês tenta inventar um diálogo entre dois jovens amantes do sexo masculino. Pode acabar soando como uma combinação de mensagens ridícula. Talvez algumas palavras em francês se traduzam como meu amor. Na verdade, o francês é uma língua muito romântica. Isso é mesmo. Uma perspectiva interessante e criativa. É por isso que eu amo a agência de inteligência descentralizada. Holly Carlin escreve: precisamos de um moletom escrito Go Max. O Get Me Out of Here escreve: hoje é aniversário de 30 anos da irmã Amanda. Você nos deu confiança para lutar a luta com você. A verdade, em tempos de engano, é a arma mais poderosa. Acredito que seu propósito é apontar outros para a verdade para a próxima geração. Certo, sobre os moletons do Go Max. Quando resolvermos isso, vamos fazer isso. Quero ter certeza de que vamos até o máximo. Talvez até tenhamos ido ao máximo ou passado do máximo. E feliz aniversário para a Amanda. Fico feliz se ajudei de alguma forma a dar confiança às pessoas para lutar. E estamos em uma época de enorme engano, mas também em um tempo de grande revelação. Mary Everbody escreve: minha aposta é nos franceses. Agora, quanto mais essa linha do tempo se encaixa, está ficando interessante, é o que eu diria. E claramente isso precisa ser um órgão muito poderoso. Quero dizer, tem que ser algo ou alguém
tão poderoso globalmente que tenha a capacidade de incutir medo no coração da política americana, ou seja, que esteja disposto a contar mentiras ao povo americano, mentiras tão absurdas ao povo americano. Como Kash Patel, os líderes do nosso governo estão mentindo para nós e nos dizendo para não acreditarmos nos nossos próprios olhos. Então, seja lá o que for que está por trás deles, sim, isso é poder, certo? Isso com certeza é poder geracional. Não é como se eu dissesse, ei, sou novo por aqui e estou experimentando isso. Melissa B. escreve, eu realmente quero acreditar que Charlie está no programa de proteção a testemunhas, que o FBI e o presidente dos Demouarier armaram tudo para pegar Baby. Cristo é e sempre será o rei. Amo você. Posso afirmar que não foi nada disso que aconteceu. Eu sei que algumas pessoas comentavam, Alec Valhalla costumava ser um programa da Nova Zelândia. Gente, se vocês conseguem pesquisar e descobrir que é um programa na Nova Zelândia, então não é um bom programa, certo? Então esse é o desejo mais esperançoso que acho que todos nós tivemos. Eu definitivamente passei por essa fase em que pensava, só espero que ele esteja vivo e que nada disso seja real. Então tive que lidar com o fato de que é muito real. E isso se deveu, obviamente, em grande parte aos meus contatos que viram o corpo de Charlie e não podem negar isso. Ellie, do Wanger, escreve, perdi o desafio da vergonha alheia. O quê? Você não gostou de Docilar, Jerusalém? Não. Estranho. Como escreveu Gadgets, obrigado por tudo o que você faz. Continue, Max. Obrigado, pessoal. Lux Lulu escreve, mantenha-se firme. Observamos as virtudes fundamentais em suas reportagens. O que não era segredo será revelado, especialmente graças à sua coragem e à coragem de todos vocês ao redor do mundo. Há pessoas que correram riscos reais, como aquela pessoa que me contou que um dignitário estrangeiro estava sendo trazido para o número 920 da rua North King. Aliás, são falsas alegações de que o advogado de Kitties está neste escritório. Então, para esclarecer as coisas para vocês, antes de tudo, havia partes daquela carta que eu não li por um motivo muito específico. Em segundo lugar, como vocês sabem, quem assiste ao programa sabe que meu advogado sempre foi o Noah. E a forma como os processos funcionam é que, de estado para estado, eles têm leis diferentes. Então, quando fomos processados de forma estranha, em Delaware, precisamos que o Noah anexe sua licença. Ou seja, ele, advogado neste caso, mas ele precisa encontrar um escritório de advocacia que nos aceite e permita que anexemos a licença deles a ele para poder protocolar a papelada. É assim que funciona. Então, em todas as circunstâncias, em todo o processo do qual participei, vocês vão perceber que nunca é o Noah que está realmente protocolando ou listado em qualquer documento por esse motivo. E isso pode variar de estado para estado, mas sempre vi que é assim que acontece. Eu não tinha conhecimento disso antes desta carta, é o que posso dizer. E é isso que eu vou dizer. Vou dizer isso agora. Porque acho que isso já é o suficiente a dizer. Primeiro, Antônio escreve, neste dia de ação de graças, abrace os amigos ou familiares que você já rejeitou ou perseguiu por não votarem ou por serem considerados teóricos da conspiração. Se você está começando a perceber como as coisas realmente funcionam, demonstre amor quando os encontrar. Sim, você definitivamente deveria fazer isso porque acho que todos nós estamos vendo que as conspirações são reais, tanto da esquerda quanto da direita. Aliás, que as pessoas estavam dizendo a verdade em vários momentos e que existe um grande e tremendo mal, que muito disso é uma Matrix. O sistema é manipulado. Não é justo e só pode continuar manipulado se continuarmos discutindo uns com os outros. Grey Scout Epsilon escreve, como é que políticos americanos conseguem agir em nome de uma nação estrangeira contra seus próprios cidadãos e não serem considerados traidores? Porque tudo é falso e ridículo. E obviamente temos todo esse ideal na América de uma meritocracia, qualquer um pode conseguir. É completamente fictício. Linhas de sangue estão governando o mundo. Essa tem sido meio que a minha conclusão depois deste ano. Lucky Island escreve, assistir ao podcast do Joe Rogan com o Ovan me deixou um pouco nervoso. Joe parecia estar se autocensurando e mudando de assunto sempre que Israel ou bilionários criminosos sexuais eram mencionados. Eu não assisti ao episódio todo. Sei que o Joe Rogan já recebeu pessoas e falou sobre Israel. Ele realmente foi fundo nesse assunto. Ele recebeu Ian Carroll, então isso não seria incomum. Sim, o Joe Rogan definitivamente já assumiu muitos riscos. Eu não assisti. E ele definitivamente já mencionou este podcast e muito do trabalho que estamos fazendo. Mas ele pode estar certo, e veja bem, todo mundo é perseguido. E é irritante ter que passar pelo ciclo de ser assediado por anunciantes. E talvez ele simplesmente não quisesse passar por isso pela enésima vez.
Sim. Enfim, pessoal, nós temos sim o Clube do Livro, então vou saltar. Precisaremos de cerca de 15 minutos. E depois nos encontraremos no candaceowens.com. E para o restante de vocês, nos vemos na segunda-feira.